E aí pessoal, tudo bem? Bom, antes de começar o vídeo, já deixe seu coraçãozinho, porque o vídeo de hoje vai falar sobre fenômenos climáticos que acontecem no Brasil. Bom, eu sou Emanuel Messias e junto a Maria, ao Caio, ao Gabriel e ao Pedro, vamos explicar o El Niño, a Laninha, a chuva ácida, ilha de calor e suas consequências. E de início, vamos falar sobre o El Niño. Para entender o El Niño, é necessário primeiro entender a atividade climática normal, sem esse fenômeno. Em situação normal, os ventos alísios sopram as águas que estão ao oeste da América do Sul para o leste da Oceania. E o que acontece? Na costa oeste da América do Sul, as águas já estão um pouco mais aquecidas e os ventos alísios levam essas águas para o leste da Oceania. Com isso, a gente tem um fenômeno chamado ressurgência. Mas o que é esse fenômeno de ressurgência? Ressurgência nada mais é que a ascensão de águas frias oriundas do oceano. A gente tem maior atividade pesqueira, já que os peixes vão lá para essas águas frias em busca de alimento. O El Niño, ele é um fenômeno ainda não explicado pela ciência. Mas o que acontece no El Niño? No El Niño, basicamente, nós temos um enfraquecimento dos ventos alísios, que sopram de leste para oeste. Com isso, esse fenômeno causa uma mudança de temperatura de forma geral, até influencia bastante a temperatura do planeta, inclusive no nosso país. Boa noite. A jogada do fenômeno climático El Niño provocará seca no Nordeste brasileiro e na região amazônica. Também provocará enchentes no sul do Brasil, no final deste ano e no início de 2010. Segundo Matthew LaRue, diretora da Agência Nacional Atmosférica dos Estados Unidos, para a previsão do El Niño, se a potência do fenômeno for de forte a moderada, abre aspas, as condições no centro e no leste da bacia amazônica estarão mais áridas que no normal, e em janeiro de 2010 estarão mais secas no nordeste do país. Vale ressaltar que, ao mesmo tempo, as condições estarão mais úmidas no sul do Brasil. Laninha também é um fenômeno oceano-atmosférico, porém oposto ao El Niño, e tem como principal característica o esfriamento das águas do Pacífico Equatorial, decorrente da intensificação dos ventos alísios. O fenômeno ocorre da seguinte maneira: a intensificação dos ventos alísios que sopram de leste para oeste do Pacífico Equatorial empurram as águas superficialmente aquecidas para oeste do Pacífico. Elas ficam mais represadas, gerando o alongamento da célula de Walker, e como consequência, o maior índice de precipitação para o lado da Austrália, Indonésia e nordeste do Oceano Índico. Também, com a intensificação desses ventos, há um fator importante, o aumento da ressurgência, que consiste na subida das águas mais frias das profundezas do oceano para a superfície, trazendo consigo diversos nutrientes e atraindo cardumes. Portanto, possibilita a ampliação da atividade pesqueira em seu período para a costa da América do Sul, o leste do Pacífico. Como consequência, no Brasil, há mais chuvas para a região do norte e nordeste, menos chuva para a região sul, porém nessa a temperatura cai, possibilitando a ocorrência de geadas. O Brasil vive sob influência da Laninha nessa primavera, de forma com que seu auge deverá ocorrer de setembro a janeiro. Como resultado desse fenômeno, temos um regime de chuvas abaixo do normal em várias regiões do país, com temperaturas mais baixas também. Em Santa Catarina, por exemplo, temos a primavera mais fria desde 1991. Esse cenário traz preocupações e incertezas sobre o andamento da safra 2010-2011. Precipitações tardias na região sul, sudeste e centro-oeste também causam atraso no plantio de milho e soja. O lado positivo é que o frio abaixo do normal, somado à baixa umidade, reduz a incidência de pragas nas lavouras. Preço sustentado por esses fatores e boas produtividades irão garantir ao produtor um bom retorno nessa safra. A grande preocupação neste momento será com a provável estiagem durante dezembro, que terá menos dias de chuvas não uniformes, porém com um volume significativo. Chuva ácida. Chuva ácida vai ser um fenômeno natural que ocorrerá e ela só virará chuva ácida quando tiver um pH abaixo de 5,6. E por quê? Porque toda chuva ela é ácida. E então, por que ela é ácida? Devido à presença de óxidos que vai ter no ar. E assim, quando ocorrer a liberação de enxofre, de nitrogênio, tanto por fontes naturais, como por exemplo os vulcões que liberam os gases, como também nós temos a parte do ser humano que vai liberar
devido à queima de combustíveis fósseis, para fornecer energia para o transporte, para as termoelétricas e também para as indústrias. E então, quando esses gases com o nitrogênio e o enxofre chegarem na atmosfera, elas vão se combinar com a água e assim vão formar o ácido sulfúrico, o ácido nítrico e o ácido nitroso. E ela vai ocorrer mais ou menos em países com um elevado nível de industrialização devido a essa grande liberação de enxofre e de gases também que causam o efeito estufa. E como consequências desse acontecimento vai ter uma perda da biodiversidade terrestre e aquática, como também um desgaste de monumentos históricos. Além do pH ácido ser ruim para plantações, para a saúde humana, as construções que vão correr a corrosão dos metais, para o solo, rios e lagos, como também para os monumentos, onde vai destruir o mármore e outras rochas. Chuva ácida e poluição matam peixes no rio Pirapó, em Maringá. O aparecimento de centenas de peixes mortos em Maringá, norte do Paraná, está relacionado à chuva que encerrou um período de estiagem de 38 dias no município, como diz o Instituto Ambiental do Paraná. O mesmo órgão afirma, abre aspas, com o tempo seco e a falta de chuva por mais de 30 dias, acabou ocorrendo um acúmulo da poluição. A chuva que chegou nesta sexta-feira acabou fazendo com que a poluição fosse toda para o rio. E foi a própria poluição difusa da cidade que ocasionou a morte dos peixes. Fecha aspas. Já parou para se perguntar por que os grandes centros urbanos são mais quentes que as áreas rurais? O que acontece é um fenômeno chamado ilha de calor. Ela ocorre em áreas com alto grau de urbanização. A denominação de ilha demonstra que é um fenômeno delimitado a uma determinada área. São vários os fatores que provocam o fenômeno. Por exemplo, os poluentes suspensos no ar tendem a bloquear a dispersão e a transmissão térmica para camadas mais frias da atmosfera. A arquitetura urbana traz também uma imensa quantidade de elementos que retêm calor. Por exemplo, o concreto, asfalto, metais, vidros, entre outros. A ausência de vegetação dificulta a melhora nos processos de evaporação. Por isso também é um fator que provoca esse fenômeno. Normalmente o que acontece é que, quando os raios solares incidem em superfícies, como asfalto e concreto, parte da energia é absorvida e é enviada para a atmosfera em ondas de calor. Cerca de 5% a 20% de albedo é refletido, enquanto que em zonas com revestimento de cobertura vegetal é refletido cerca de 25% a 30% da taxa de albedo. E devido a fatores como esses, o ar atmosférico na cidade é mais quente que em áreas com cobertura vegetal. Temporais, raios e granizos. São as águas de março que, além de fechar o verão, como na canção de Tom Jobim, transformam a Grande São Paulo em um verdadeiro caos. A explicação dos cientistas para o fenômeno que ocorre todos os anos é chamada ilha de calor, formada pela excessiva pavimentação e verticalização urbana. Como explica Luiz Mauro Barbosa, diretor-geral do Instituto de Botânica de São Paulo, abre aspas. As ilhas de calor fazem chover no lugar errado. Onde precisa, não chove. Em vez que a água chegar aos reservatórios, vai formar um alagamento e enchente na cidade. Isso acontece porque elas sequestram a umidade vinda do mar e afastam as chuvas das represas. Por isso, a chuva fica aprisionada nas ruas e avenidas das áreas urbanas pouco arborizadas, assim como ocorre em São Paulo. Por hoje é só. Boa noite. Então, pessoal, foi isso. Esse foi o nosso vídeo sobre fenômenos climáticos que acontecem no Brasil. Desde já, muito obrigado pela sua atenção. Fim e tchau.